verdade que Ele ama tanto somos nós. Deus nos amou imensamente, tanto que, como minha mãe falou, criou cada um de nós com as próprias mãos, a partir do barro, e depois soprou. E aí houve vida. E isso é maravilhoso. Só que veio Caim e Abel. Mas quem é Caim e Abel? Vocês sabem quem é? Eles são filhos de quem? Então é filho de Adão e Eva. E o que aconteceu com eles? Qual foi a historinha que vocês aprenderam sobre Adão e Eva? E Caim e Abel? Qual foi a história deles? Teve um sacrifício. Melhor, 2 sacrifícios que eles ofereceram a Deus numa tentativa de se aproximar do Deus que Adão e Eva, seus pais, contavam para eles. Adão e Eva sempre contavam as histórias dizendo: olha, a gente conversava com Deus, a gente estava no jardim e era tudo tão maravilhoso, mas por causa do nosso pecado, a desobediência, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Deus expulsou a mim, Eva e a Adão. E aí nós estamos aqui agora. Mas Caim e Abel não queriam ficar só naquelas histórias. Eles queriam conhecer, eles queriam um relacionamento com Deus. Então o que eles fizeram, crianças? Eles fizeram um sacrifício. 2 sacrifícios. Abel entregou um sacrifício bom, que foi do agrado de Deus. E Caim entregou um sacrifício impuro, que não foi do agrado de Deus. Por quê? Porque Caim entregou um sacrifício que não era do coração dele. Um sacrifício que não foi a melhor parte do que ele tinha. Já Abel entregou a melhor parte do que ele tinha, que era o rebanho que ele cuidava. Ele cuidava daquele rebanho, era maravilhoso. E ele amava tanto aquelas ovelhinhas, aqueles carneirinhos. Mas ele mesmo assim entregou o melhor, o mais novo, perfeito e bonitinho carneirinho. Ele entregou o cordeiro a Deus como sacrifício. E ali, Deus se agradou do sacrifício dele. Então, foi aí que começou a história. Caim caiu em pecado porque não ouviu a Deus. Ele se chateou porque Deus não se agradou do sacrifício que ele mesmo entregou. E aí caiu em pecado e acabou matando seu próprio irmão, Abel, por inveja. Porque ele tinha inveja de Abel. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas o sacrifício de Caim foi rejeitado, porque não foi de coração. Certo? Então até aí vocês já sabiam, né? Já sabiam desse sacrifício, já sabiam da história de Caim e de Abel. Ótimo. E o que aconteceu depois? Anos e anos se passaram. Gente, anos e anos, gerações. Veio Sete e tudo foi acontecendo. Os homens foram se multiplicando sobre a terra. E tudo foi crescendo, foram tendo filhos e filhas, plantações, cuidavam dos porcos, dos bois, de todo tipo de animal. Mas uma coisa também cresceu no meio deles, através do pecado: a perversidade. O que é ser perverso? É ser mal. Então, a maldade foi crescendo no meio daquele povo. As crianças desobedecendo os pais se irando contra os seus próprios filhos. E principalmente por causa da desobediência a Deus. Porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não se agradavam mais em estar na presença do próprio Deus que os criou. Um Deus perfeito, um Deus que nos amou mesmo tendo pecados. E aí a humanidade foi crescendo, mas a perversidade, a maldade foi crescendo também no meio deles. As meninas chegaram ali, sejam bem-vindas à parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao projeto Crescendo com Cristo, amém? Então, tudo foi crescendo. A perversidade, a maldade no meio daquele povo era tão grande que eles não tinham amor mais pelo próprio irmão. Não tinham amor mais pelo próprio pai, pela mãe, a obediência. Não tinha mais isso. Existiam também naquela época heróis.
Ah, essa parte vocês vão gostar. Quem eram esses heróis, Raquel? Eram os heróis bons? Não era não. Eram heróis do mal. Para aquela época eram considerados heróis porque eles eram muito fortes. Vocês sabem quem são? O quê? Não é o Spider-Man, não é o Homem de Ferro. Gigantes. Gigantes existiam. Eram gigantes muito fortes, enormes, que andavam pela terra. E eles tinham muita maldade no coração. Eles gostavam de matar as pessoas mesmo, de fazer maldade, de torturar o coleguinha. Eles faziam disso tudo. E isso encheu o coração de Deus de tristeza. Deus um dia olhou para baixo, olhou para a terra, olhou para os homens e disse: o que estão fazendo com a minha criação que eu fiz com tanto amor? O que estão fazendo uns com os outros? Estão matando, estão roubando. O homem não é mais fiel à sua mulher. A mulher, ela é dada a muitos homens. O que está acontecendo? O pai se ira contra o filho e o filho não obedece mais o pai nem a mãe. Deus ficou muito triste. Em Gênesis, capítulo 6, começa a contar a história da Arca de Noé. Começa a contar por que Deus mandou o tão grande dilúvio para a terra. Por que Deus mandou Noé construir a arca? Nessa época que Deus chegou para falar com Noé, Noé tinha exatamente 500 anos. Foi aí numa faixa de 500 a 600 anos. Noé era velho, não era? Era muito velho. Mas para a época dele, isso não era nada. Era como se eu ainda estivesse ali na casa dos 30. Porque as pessoas, elas viviam muito. Viviam 900 anos, 1000 anos. Por causa que o pecado ainda não tinha se multiplicado. Mas Deus, olhando para toda aquela perversidade, aquela maldade, ele disse assim no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis: então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não permanecerá nele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E aí começou a diminuir a idade que o homem poderia viver. Mas Noé já estava ali nos seus 500 anos. Gente, Deus encontrou Noé no meio daquele povo como um homem íntegro, justo, amável e temente a Deus. Obediente à palavra de Deus. Ele encontrou um único homem no meio da humanidade. Mas Deus já estava no coração dele de destruir todo mundo, porque ele estava muito triste, muito angustiado. Então, o que aconteceu? Deus olhou para Noé e disse assim: esta terra está corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei a terra. Você, porém, olha a bondade de Deus, por causa de um único homem justo. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste. E aí Deus começou a dizer as instruções para Noé. Olha como é lindo. Eu vou ler essa parte para vocês. Eu sei que pode ser um pouco chato, mas é interessante. É lindo. Divida em compartimentos e revista ela de pinche, por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento. Gente, não é pouca coisa não, é muita coisa. 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Muito maior do que os gigantes que viviam naquela terra, naquela época. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um portal lateral, ou seja, do lado, aqui, ó,
como está aqui. Está vendo a porta? Então era aqui que ficava a porta. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Ou seja, a arca tinha 3 andares. Muito bem, vocês estão prestando atenção. A arca tinha 3 andares. E lá dentro ia ficar o quê? Os animaizinhos, os animais e também a família de Noé. Quem era a família de Noé? Noé, sua esposa, seus filhos. Quem eram seus filhos? Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Mas também a mulher dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé também iam entrar na arca. E entraram. Gente, foi maravilhoso. Deus deu todas essas instruções. Noé poderia ter dito: isso é loucura, eu não vou fazer isso. Do nada, vem um ser que eu não tenho compreensão, fala comigo, diz que vai acabar com a terra toda, que todo mundo vai sumir, tudo vai se acabar. E diz para construir um barco desse tamanho, isso é impossível. Ele poderia ter agido assim. Mas ele, com toda a obediência e temor que ele tinha por Deus, o amor que ele tinha por Deus, a confiança que ele tinha, ele começou a fazer. E ele não fez sozinho. Ele fez junto com toda a sua família, com sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos. E ali eles começaram a construir aquele barco enorme que ia salvar não só Noé e sua família, mas os casais de animais que iam entrar nessa arca. Então, Noé começou a construir a arca e deu muito trabalho. Enquanto ele construía, ele ia pregando para as pessoas: se arrependam dos seus pecados, vocês têm que vir para Deus. Se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar o dilúvio e vocês vão todos morrer nessa água gigante, com tantos peixes, vocês vão morrer por causa do dilúvio. Mas as pessoas diziam: você é doido, isso não vai acontecer nunca nessa vida, que a terra vai se encher inteira de água. E não acreditaram em Noé. Chamaram ele de doido. Mas Noé sabia o que ele estava fazendo. Ele estava obedecendo a Deus, um Deus grandioso, um Deus que não falha e que fez uma promessa na vida de Noé. E Noé não ficou sentado. Deus já mandou fazer a arca, eu vou me sentar, vou ficar aqui esperando ele mandar a madeira, esperando ele mandar o prego, esperando ele mandar tudo que precisar para construir a arca. Ou até mesmo, vou esperar ele mandar a arca do céu. Vou esperar ele mandar a arca do céu e só quando estiver aqui, vou entrar lá dentro com minha família. Noé não fez isso. Noé foi atrás da promessa. Noé, ele foi atrás daquilo que Deus tinha reservado para ele, que era a salvação através dessa arca. E ele, com toda a sua família, construiu. Passados muitos anos, porque 500 anos quando Deus falou com Noé, e somente quando Noé tinha completado 600 anos, foi que o dilúvio veio à terra. Começou a chuviscar, começou a chover. E aí Noé sentiu no coração que Deus estava dizendo que era a hora. E ele pegou toda a sua família, entrou dentro da arca, e os animaizinhos começaram a vir lá de longe, um monte de animal. Gente, os animais do mundo todo entraram nessa arca. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Uma coisa que é muito importante a gente saber. Era um casal de cada espécie que entrou na arca. Um casal de cada bichinho. É isso que a gente aprende, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ler a Bíblia, diz que são 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Eu ainda não tinha prestado atenção nesse detalhe. E quando eu estava lendo, a gente aprende desde criança, na salinha com as tias, que é um casal de cada bichinho. Mas na verdade não é. 7 casais de cada espécie pura e um casal de cada espécie impuro. Mas tia Raquel, que esse negócio de impuro, de puro, o que é isso? Impuro são os animais que não poderiam
levados a Deus em sacrifício e nem consumidos naquela época. Por quê? Porque a gente dava o nosso melhor para Deus. Lembra de Abel? Ele deu a melhor parte do seu rebanho. Deu um cordeirinho que estava ali todo perfeito e entregou esse sacrifício a Deus. Esse era um animal puro. Um animal impuro seria comparado ao sacrifício que Caim fez, que foi um sacrifício que não agradou a Deus. O coração de Caim estava cheio de inveja e de maldade. Ele não entregou a melhor parte. Os animais impuros são aqueles que não agradam o coração de Deus e nem fazem bem para o nosso corpo. Vou citar um para vocês devem saber. O porco é impuro. Porque ele se rasteja na lama, se enrola, come resto de comida. E além disso, ele pode transmitir doenças ruins para o nosso corpo. Muitas doenças. Sabiam? Pois é. E era considerado impuro. E Noé e sua família nunca consumiam porcos e nem entregavam sacrifício a Deus. É só um exemplo, existem vários outros. Os animais puros, cordeiro, as ovelhinhas, boi, todos esses animais que a gente pode dar em perfeita condição para Deus. Então, foram 7 casais de espécies puras e um casal de cada espécie impura, dos maiores até os menores. Até lá na artista que se rasteja no chão, a cobrinha, tudo, formiga, cada espécie de formiga, todo tipo de espécie. Um casalzinho delas entrou. E foi entrando, e foi enchendo essa arca. E Noé olhava e via aqueles bichos passando e dizia, meu Deus, não cabe mais. Mas cabia. E foi entrando, enchendo de bicho. E a chuva começando a cair. E quando todo mundo entrou, Deus fecha a porta da arca. O próprio Deus fechou a porta da arca. Como? Um vento pegou e fechou a porta da arca. Noé e sua família, os animais, ficaram navegando naquela água. Primeiramente, choveu por 40 dias e 40 noites. Muito bem, vocês sabem a história. 40 dias e 40 noites choveu água que não acabava nunca mais. E Noé e sua família lá dentro, com esse monte de bicho fazendo zoada e muita coisa acontecendo lá dentro. E o mundo se acabou lá fora. As pessoas perversas morreram, pereceram por causa dos seus pecados, porque não ouviram a Deus, porque não obedeceram, porque não tiveram amor a Deus. E por isso elas ficaram lá e veio o dilúvio e levou tudo embora. Os animais que ficaram, tudo. Gente, e é triste, porque elas realmente morreram. Só sobrou a família de Noé lá dentro daquela arca. 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou, cessou. E aí, o que aconteceu? Ficou 150 dias sem chover, sem chuva nenhuma. Mas a água não descia, a água não baixava de jeito nenhum. E Noé lá dentro, provavelmente já se perguntando, a gente pode imaginar a situação dele, se perguntando, meu Deus, o Senhor esqueceu de nós, o que vai acontecer? Mas mesmo assim, ele não tomou nenhuma medida, ele não abriu janela, ele não ficou louco. Ele confiou na promessa que Deus tinha para ele, na promessa, na voz de Deus, dizendo, eu vou salvar tu e a tua casa, e cada casal, de cada bichinho. E foi assim que aconteceu. Depois de 150 dias, Deus se lembrou de Noé e mandou um vento muito forte. Um vento veio e passou pelas águas. E ali, com esse vento, as águas começaram a descer de pouquinho em pouquinho, até que a arca pousou sobre o topo de uma montanha. Finge que aqui é a montanha. A arca veio e ficou parada lá em cima. E a água baixando de pouquinho em pouquinho. Passados 40 dias, Noé abriu a
na janela que ele fez na arca. Ele abriu uma janela e viu, ainda estava assim, cheio de água. Mas ele queria ter certeza que tinha um lugar para eles ficarem. Então ele lançou primeiro um corvo. Olha, lançou um corvo e esse corvo ficou rodando, não encontrou lugar nenhum. E aí o corvo voltou para Noé. Chegou lá e disse: seu Noé, não encontrei não. Não encontrei terra seca nenhuma, eu quero ficar dentro da arca, porque lá fora está só água ainda e eu que não vou ficar lá. E o corvo voltou. Aí Noé, não contente, disse: eu ainda tenho esperança, vou mandar uma pomba. E a pomba foi. Noé soltou a pomba rodou. Encontrou alguma coisa? Ainda não. Passados 7 dias, Noé mandou essa pomba de novo. A pomba foi pelas águas até encontrar uma folhinha de oliveira. Aquela era a esperança de Noé. A folha de oliveira. A pomba pegou no biquinho dela e voltou para a arca de Noé. Quando chegou lá, Noé viu aquela folha de oliveira e disse: meu Deus, terra seca. Tem algum lugar para ir? Então ele esperou mais 7 dias para a água baixar mais um pouquinho e ele mandou a pomba outra vez. Gente, a pomba não voltou. Por quê? Porque ela encontrou uma terra seca para ficar. A promessa de Deus havia se cumprido. A partir daquele momento, Noé teve aquela luz, aquela esperança ainda mais viva no seu coração. E aí, o que aconteceu foi: quando Noé completou exatamente 601 anos, Deus disse para Noé subir. Noé subiu na parte de cima da arca e viu que a terra estava seca, que já dava para sair. Mas ele ainda esperava o Senhor falar e dizer: vai, você pode sair. Noé não simplesmente viu a promessa ali e foi precipitado, querendo as coisas no tempo dele. Não, Noé esperou Deus dizer a ele: você pode ir, a promessa é tua, você pode ir lá, está nas tuas mãos. Então Deus, depois de 20 dias, disse assim a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos, suas e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. Então eles saíram, porque havia terra seca, porque a promessa estava ali. Eles ficaram tão felizes em ver a terra seca de novo. Mas Noé não se deixou levar só por essa felicidade momentânea de ter conseguido, de ver a promessa de Deus se realizando. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Ele construiu um altar. Ele construiu um altar ao Senhor assim que ele saiu da arca. Noé construiu este altar com pedras, a madeira, ofereceu animais e aves puras. Lembra que a tia Dia falou? Animais e aves puras. E entregou a Deus, e Deus mandou seu fogo, sentindo o cheiro agradável daquele sacrifício. O coração de Deus se alegrou, porque viu que fez a escolha certa, em escolher a Noé e sua família para povoar novamente a terra. E assim, Deus disse: vou fazer uma aliança com cada um de vocês e com as gerações futuras que vêm depois de vocês. Essa aliança dirá que eu não posso mandar mais nenhum dilúvio sobre a terra para destruir toda a criação. Nunca mais farei isso. E através dessa aliança, vocês saberão que eu estou com vocês. Essa aliança a gente pode ver no arco-íris, no céu. É o sinal de esperança, de promessa que Deus tem conosco, com cada uma de suas criações. Cada um de nós somos feituras dele.
E nós, mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, passou-se tantos dias desde quando Jesus falou conosco, desde quando Deus mandou um sinal, e Ele não está em silêncio, Ele não fala nada, mas Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus não se esqueceu de nós. A sua promessa continua de pé. Basta somente esperar nele. Mas só não esperar sentado. Esperar orando, esperar se alimentando da palavra de Deus. Esperar fazendo a obra de Deus. Mesmo que o nosso coração esteja triste com algo. Mas fazer a obra independentemente do lugar. Viu, criancinhas? Mesmo você sendo pequena, eu, tia Raquel, sendo pequena, nós podemos sim viver a promessa de Deus em nossas vidas. Deus, Ele tem algo grandioso preparado para nós. E por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não veja, Ele não vai falhar na sua promessa. É uma promessa verdadeira, uma promessa viva e eficaz, que foi levada a nós em sacrifício na cruz. Jesus Cristo, a única fonte de esperança, o nosso grande amor, que morreu por nós, que se sacrificou como um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Por nós, homens, que somos imperfeitos, por cada um de nós que temos tantas falhas, Jesus, Ele é a promessa de Deus para nós, que morreu na cruz por nós, por amor a nós. E aqui nós estamos para aceitar Jesus, para dizer que vamos seguir por amor, não por obrigação. Vocês não estão aqui porque papai e mamãe mandou. Vocês não estão aqui porque, se eu não vier, se eu não for para a igreja, se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Esse não é o nosso motivo de adoração. O nosso motivo de adoração maior, o centro do Evangelho, é Jesus Cristo. É porque nós amamos a Ele. Sabemos que fomos feitos por Deus. O fio de nosso cabelo, a unha do pé, tudo que nós somos, a nossa alma, o ar que respiramos, é tudo dele, por Ele. São todas as coisas. Então nós não adoramos porque temos medo, mas por temor. Você sabe qual é a diferença de medo para temor? O medo, ele impede que a gente avance. O medo é por simplesmente ter medo de algo, é algo que nos assusta. Mas o temor, ele é obediência, é ter obediência a Deus. E é justamente isso que Deus viu em Noé. Em meio a tantas pessoas perversas, em meio a tanta maldade, Deus escolheu a Noé e lançou a sua bondade sobre a família dele. E foi maravilhoso, porque aí Noé e sua família, os animais, chegaram em terra firme, viveram a promessa de Deus. E Deus disse: vão, sejam férteis, sejam frutíferos, se multipliquem, façam filhos, vivam para mim, vivam para Deus, para o louvor de Deus. E sejam felizes na promessa que Deus tem com todos nós. E assim termina a história de Noé, mas só que foi prolongada até os dias de hoje e ainda está sendo prolongada até que Jesus venha. Até que Jesus, que ressuscitou depois de morrer na cruz por nós, venha para nos salvar. Aqueles que permanecerem até o fim, assim como Noé não desistiu, passados 150 dias depois que a chuva parou, ele continuou acreditando na promessa de Deus. Ele não desistiu. Então nós não vamos desistir. Vamos continuar firmes. Vocês, crianças, vão crescer nos caminhos de Deus. No futuro, vocês vão olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Tudo, cada passo, cada louvor, cada adoração, cada momento agradável nas mãos de Deus, até mesmo os mais difíceis, até os momentos de tribulação, valeram a pena, porque Deus é maior do que tudo isso. Amém? Vamos nos colocar de pé.